Bom dia, Boker Tov para todo mundo. É muito bom ver essa mesa cheia nesse pós-G20. O Rio de Janeiro cheio de feriado. Bom também ter o pessoal conectado com a gente. Terezinha sempre com a sua câmera ligada e todo mundo também que está com a gente. Eu achei curioso até porque vários municípios, independente do Rio de Janeiro, vários municípios aqui ao redor também decretaram ponto facultativo segunda e terça-feira. E mais do que isso, eu até ouvi que Itaguaí decretou ponto facultativo na quinta e na sexta. Então especificamente Itaguaí, com todo respeito aqui ao nosso estudo, mas isso talvez diga muito sobre o que a gente vive aqui nesse país, né? Itaguaí fechou as portas sexta-feira passada e só vai abrir as portas segunda-feira que vem. Não Itaguaí, então, a prefeitura. Não, a prefeitura, o serviço público, etc. e tal. Não. Então, eu imagino que isso é bom também, bastante gente passeando, bastante gente viajando, todo mundo aproveitando, enfim. Hoje a nossa cidade vai voltando aqui ao normal e nós temos o estudo, nós temos a Paraxá de Hayei Sará para a gente falar hoje. O nosso convidado, infelizmente, teve um problema pessoal de última hora, o Alexandre Spiegel, e ele, infelizmente, não pode aqui fazer a condução do estudo dele, né? E eu aqui no meu papel de facilitador, né, convidado pelo Vitor, eu vou fazer uma breve introdução e aí nós vamos aqui, com certeza, nós vamos falar aqui um pouquinho e com certeza vamos sair daqui, como eu aprendi com o Germano, vamos sair daqui hoje melhor do que entramos, como fazemos a cada semana e como fazemos a cada ano na mesma Paraxá. Um breve resumo de Hayei Sará. Curiosamente, a vida de Sara começa com a morte de Sara, né? Talvez a gente possa entender melhor depois por que a vida de Sara nessa paraxá começa com a morte de Sara. Mas é em função da morte de Sara que o seu marido, Abrão, ele precisa arrumar um lugar para enterrar e tem toda a questão da negociação que ele tem com os hititas, né? E aí ele negocia lá o espaço em Marpelá, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa negociação e sobre o espaço de Marpelá. E depois a Paraxá segue, na verdade, em busca de uma esposa para Isaac, né? E Abrão manda um mensageiro para voltar à terra dele, ao povo dele, né? Já que Abrão, onde estava, era um estrangeiro, como ele mesmo fala para os hititas na hora de negociar Marpelá. Mas ele quer para Isaac uma esposa que seja do povo dele. E aí dá uma série de instruções, o mensageiro vai até lá, e a questão do poço, com os camelos, etc. e tal. E então aparece Rebeca, né, Rivka, e tem toda a discussão em torno da aprovação dela. Ela de fato, acaba sendo a pessoa com toda a descrição que Abraão passou para o mensageiro, e aí a conversa com a família de Rebeca, né, com o irmão e com o pai, para então que Rebeca, que aceitou ser a esposa de Isaac, e aí tem algumas questões dentro disso aí que a gente também vai falar um pouco, e daí ela então segue para
ao encontro, né, volta para Canaã, ela segue para Canaã para encontrar Isaac. E a gente termina a paraxá com a morte de Abraão. Então, aqui, nessa mesma paraxá, a gente tem a morte da matriarca e a morte do nosso primeiro patriarca, né? E aí, então, eu queria voltar aqui primeiro a primeira parte que eu queria levantar aqui para a gente pensar um pouco é porque essa paraxá ela tem uma coisa emblemática, eu diria, não sei se eu vou falar corretamente, mas tem um lado feminino muito forte, um lado muito forte da mulher. A gente tem aqui a morte da primeira matriarca, mas tem uma passagem específica com a escolha de Rebeca que me chamou muita atenção. O simples fato de que quando tem toda aquela situação em torno do poço, e ela oferece água para os camelos, e aí o mensageiro então fala assim, uau, essa aqui é a pessoa, realmente achei a pessoa que Abraão estava procurando para o filho, para Isaac. Então eles vão para casa, né, para a casa da família, onde está o irmão Labão e o pai Betuel, tá certo? E aí ele faz todo o comentário, nesse mensageiro, ele faz todos os comentários, né, do que foi solicitado e que ele então gostaria que Rebeca voltasse com ele para esposar Isaac. E no primeiro momento, o irmão e o pai dizem, bom, já que você isso aí, escolheu, é ela, etc e tal, ok, leva ela e vai. E depois ele pede lá, pô, me dá uns dias aí para a gente pensar um pouco. O mensageiro fala, vai atrasar minha vida, não, vai me dar problema, preciso ir. E aí eles viram e falam, o pai e o irmão falam, bom, então, a gente precisa saber se Rebeca quer de fato ir. E ela diz, sim, eu quero ir. Isso aí tem por trás disso a gente pode andar com isso gerações e gerações, mas entender que ali tem um primeiro passo de uma decisão e de uma independência, de um movimento, né? Li um pouquinho alguns comentários e tem uma parte em que Rashi ele ressalta exatamente que ali está o princípio da independência ou da possibilidade ou das mulheres, né, não serem simplesmente empurradas ao casamento, mas que elas têm sim o poder da escolha, o poder da negativa, né? E que dentro da lei judaica, que uma mulher, né, segundo Rashi, uma mulher não pode casar sem ela mesma desejar o casamento. Tá? Isso é uma das coisas que me chama a atenção, porque depois a gente vai ter repercussão nas outras matriarcas, né? E a gente vai ver isso ao longo do nosso estudo desse ano de novo. E é curioso porque assim, a gente está bem no comecinho, né? Então, na verdade, a gente teve ali, de personagem, a gente teve Adão e Eva, depois a gente teve Noé, aí a gente estava em Abraão e Sara, que morrem agora, e a gente vai seguir agora com Isaac e Rebeca, e depois a gente vai ter Esaú, Jacó, etc. e tal. Depois também tem uma parte que eu levantei aqui, como eu falei, que a gente teve Adão e Eva, teve Noé com uma esposa que aparentemente, acho que não aparece o nome da esposa de Noé em lugar nenhum. Ela é esposa de Noé. Esposa de Noé, então o nome dela é esposa de Noé. Então... Hã? O nome da esposa de Noé era Naamá. Mas isso aí é Midrash. Isso aí as pessoas, tá bom. As pessoas não viram a identidade dela. Aqui, nesse livro não aparece. Aqui. Você
Mas aqui diz que quando a gente chega mais ali para o finalzinho, quando Rebeca já chegou lá, já chegou com o mensageiro e encontrou Isaac, aí tem um trecho onde diz que Isaac trouxe Rebeca para a tenda da sua mãe, ele tomou Rebeca, ela se tornou sua esposa e ele a amou. Assim, Isaac se confortou depois da morte da sua mãe. Primeiro começa uma coisa da identificação do filho com a mãe, que a gente vai ver depois na mitologia grega, bastante forte, né? E aparentemente é a primeira vez que, dos casais que a gente veio falando até agora, que são poucos, mas é a primeira vez que tem a colocação específica da relação sexual, né? Então, ele tomou Rebeca e ele a amou. E eu acho que aí tem uma coisa bem mais forte do que simplesmente virou esposa, e acho que tem essa relação com a questão dele se identificar com a mãe e fazer, então, de Rebeca essa personagem que acaba tendo uma força feminina bastante forte. Por fim, assim, o terceiro item que eu queria levantar aqui, depois a gente começa a ouvir um pouquinho, é justamente a questão da compra do espaço, né, do terreno onde Abrão ele vai enterrar Sara. A gente está em Canaã nesse momento e a gente está ali em Hebron. A gente está em Hebron, né? A gente está no Rio, mas isso. Na passagem a gente está em Hebron. É uma ponte aérea em Hebron nesse momento. E o que tem ali, na verdade, é uma negociação, é uma compra de terra mesmo. Apesar deles falarem, não, você pode escolher o que você quiser. Abrão, de fato, ele quer comprar a terra, ele nem discute o preço, que é raro, né? Você há de convir que é bastante raro, né? Botou lá 400 shekel, beleza, tá bom, eu pago, te dou aqui terra, te dou prata, te dou um monte de coisa. E depois, obrigado. E assim foi negociado o que talvez poderia significar o primeiro pedaço de terra em Israel, né? E ali, óbvio que aquela área ali depois vai ter vários donos até voltar para Israel depois da Guerra dos 6 Dias. Alguma coisa, né? E aí volta a poder ser visitado pelos judeus, o túmulo de Sara, que depois veio a ser túmulo de vários outros patriarcas e matriarcas. Então, me parece que tem ali uma questão, até se a gente trouxer para os dias de hoje, onde se discute a retirada do povo judeu do rio ao mar, tem ali uma questão muito firme, fixa, de que aquilo lá já foi comprado desde o início dos tempos da Torá. Então, deixo aqui para a gente refletir um pouco sobre essa questão da compra desse espaço, que é Marpelá, e também a questão bastante feminina de Sara e de Rebeca, né? De quem foi Sara, representou Sara, a força dela com relação ao filho, e da chegada de Rebeca, da forma como ela foi escolhida e principalmente como ela, particularmente, foi dada a ela a opção de ir ou não, e o quão representativo isso é nessa passagem. Posso falar uma coisinha, só para te atrapalhar um pouco? Não. Agora aqui a a primeira pessoa geral. No relato da Torá que demonstra que tem uma vontade de fazer alguma coisa, quem é? Como é que é? É a primeira pessoa, tirando Deus, ok? Deus quis criar o mundo, ok. Mas de Deus a gente não fala dele.
É igual o rei do Marrocos, a gente não fala dele. O rei da Tailândia. Eu fui para a Tailândia, aí ficava perguntando coisa política para a guia lá, ela falava, a gente não conversa sobre o rei. Falei, tá bom, então já entendi. Mas, enfim, tirando Deus, que a gente não fala sobre ele, qual é o primeiro personagem da Torá que demonstra uma iniciativa, uma vontade própria de fazer alguma coisa? Hã? Que também era mulher. Então, essa história de que Rivka foi a primeira pessoa... Não. Pois é. Então, as mulheres já têm iniciativa na Torá antes dos homens. Na verdade, se a mulher não quer, o homem também não faz nada. Né? Porque o homem não é bobo de fazer alguma coisa que a mulher não quer. Então, Se tiver bom senso, né? se tiver bom senso, quer dizer, o homem que está vivo hoje não faz nada que a mulher... Esse compliance. Então, na verdade, essa ideia de que, não, aqui não sei o que, não é bem isso. A mulher sempre teve a sua agência, a sua autodeterminação, a sua agência, igualzinho o homem, As questões de família, casamento, trabalho, não sei o quê, aí são questões sociais, mas o reconhecimento da mulher como um ser humano pleno, igual, e às vezes até mais igual do que o homem, isso está desde o começo. Tá? Falar que, não, aqui Rebeca foi que começou, a partir de lá as mulheres ganharam o direito de falar alguma coisa. Posso atrapalhar mais ainda? Bora lá. Adoraria. Sim, tem realmente Rava, e já falei nessa mesa inúmeras vezes que o que eu mais gosto sobre os personagens da Torá e depois, né, enfim, todos os personagens que compõem a grande história e a grande narrativa judaica, o que eu mais gosto de longe é que são todas pessoas extremamente falhas, são pessoas com problemas, às vezes, de conduta seríssimos. E Sara, ai que amor, ela, né, começa a parachar, de falando, Sara para santa não serviu de nada. Com todo respeito, né? Mas Sara teve um comportamento que eu acho abominável, que foi mandar o filho da Shix embora. Agar, mandar o filho da Agar embora, e aí tem toda aquela, não, mas é que Deus disse, Não, ela primeiro, a gente já falando da paraxá passada, desculpa, primeiro ela diz, pode pegar, já que eu não consigo ter filho, então pega e tem um filho com a serva. Depois que ela nasceu o filho, ela disse, olha só, já não gostei mais, manda essa... Depois que nasceu Isaac. Cai fora. Acho que foi Rashi que fala isso. Sara também pecou. Completamente, mas eu gosto muito da questão falha, porque, e eu já falei isso muitas vezes aqui, isso para mim faz com que a gente consiga ter um modelo que ele é atingível e não a perfeição. Perfeição é Deus, será? Às vezes eu acho que não. Acho que nem Deus é perfeito, às vezes. E aí eu vou discordar de ti, Raul, sobre a questão da mulher. Sim, a gente pode ler no texto, na Torá, e a gente pode ver todos os comentários escritos por homens, até muito pouco tempo atrás. Se a gente pensar Sim, mas esse texto foi um texto... Qual é a possibilidade desse texto ter sido escrito por uma mulher, Raul? 50%. Não, pô. Até a criação do judaísmo reformista. Não, peraí que eu não terminei, Só um pouquinho. A gente não sabe disso. Mas a gente pode ter 50% de chance se a gente está chutando, se a gente sabe qual é o contexto histórico, exatamente, e o papel da mulher não é bem assim. Então, sim, pode estar muito bonito e várias coisas, eu já ouvi várias explicações de, não, a mulher, na verdade, estava representada, a mulher tinha voz. Não, na verdade, a gente, não aqui na área, Baruch Hashem, a gente diz Shelo Asani Isha, porque, na verdade, a mulher não tem, ela é tão evoluída espiritualmente que ela não precisa. E isto é balela, porque...
Porque... Não estou dizendo, não estou falando o que tu falou, eu tô passando disso. Isso é balela, porque nós temos 4 mulheres na mesa aqui, e... Estão 5 mulheres na mesa hoje, e a gente sabe muito bem na pele que, infelizmente, não é assim. Sim, é muito bonito a gente ler, mas, na verdade, até hoje, no ano de 2024, que está terminando, não é bem assim. A gente ainda ganha menos, a gente ainda tem muito menos voz. Então, sim, é muito bonito, mas, assim, ó, enquanto... é uma coisa muito interessante que eu vejo acontecer aqui, eu vejo acontecer em outros ambientes também, que... Quando a gente escuta coisa assim, eu vejo todas as mulheres se trocando olhar, assim, tipo, isso não acontece sem motivo, de vários locais diferentes, com situações diferentes, quando começa esse tipo de, não, as mulheres hoje em dia têm igualdade, aí todas as mulheres, assim, tipo, tu tem aquela cara de, tu tem igualdade? Não. Então, era isso. Mas Depende do homem. eu fico aqui, muitas vezes me perguntando se aqui, nesse texto, já tem algum indício de que as mulheres têm voz, ela teve o direito de escolher, Rebeca, etc. Então, mas em que momento que se desviou isso tudo? Não só esse fato aqui hoje, discutindo a questão das mulheres, a questão de várias diferenças da humanidade, em que momento elas foram sendo mal conduzidas, que chegamos que vivemos o que vivemos hoje, né? Então, acho que apenas, obrigada, Germano aqui é me lembrando, é só a gente ver que a primeira rabina foi ordenada faz 100 anos. E a gente está falando de rabina, tá, e presidente, tá, e primeira-ministra, tá, enfim, e rabina, e Razanit, e... Raul, tu tá de brincadeira comigo, Raul hoje está trans, Raul hoje está transcendendo, porque ele já falou que ele hoje já se colocou como ama. Diferente, né? Pega o microfone, Você está falando da questão da organização política do Estado. Não, e também da posição dentro da sociedade. Ou da sociedade, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho uma visão familiar diferente, né? Eu vivo num ambiente igualitário, no mínimo, há muitas gerações, a minha família. Eu acho que muitas famílias também. Agora, a questão de que a mulher, pelo fato dela ter uma força física menor, biologicamente, fora eu que me defino como mulher, mas eu sou fortão, isso é uma coisa inescapável que tem uma consequência, né? Então, a consequência é que realmente o homem vai trabalhar no campo, a mulher vai ficar em casa. Agora, um não vive sem o outro, porque se o homem não trabalhar no campo, a mulher não consegue fazer nada em casa, e se a mulher não fizer nada em casa, o homem morre no campo. Então, existe essa parceria, que eu acho que é muito mais real do que a ideia da submissão. Mas, enfim, eu não quero nem discutir, porque eu sei que tem muita gente que se submete e tem muita mulher que se deixa submeter. Tem as duas coisas. Isso tem. Eu vou dizer até que é a maioria, sim. Mas não é isso que a gente está discutindo. O que o André falou é a questão de que dá a opção da escolha. Eva que começa com essa história da escolha. A ideia bíblica de que a mulher tem esse potencial igualzinho do homem, que é mais ou menos o que o André falou, isso é desde sempre, né? Desde sempre. Então, eu não quero discutir essa questão do feminismo agora, porque eu acho que é uma discussão que não cabe aqui, né? Não cabe, porque a gente já discutiu muitas vezes, então, assim, vamos chegar... Mas se a gente discutiu muitas vezes, é por um motivo também. É porque você tem uma fixação em cima disso, mas enfim... Eu? Vocês, Eu? Então, vamos discutir isso. Ok. Posso cortar? Deixa eu colocar um lado muito mais romântico dessa relação de homem e mulher, que realmente não é quem conduz ou a forma que conduz. É impressionante que Isaac, ele vai ter a esposa na casa da mãe. O que isso significa para mim? Eu nasci de uma mãe. Eu tenho a força do que a mulher feminina.
Eu entendo bem o que é isso e entendo melhor ainda o que é a companheira que eu espero ter na vida. É nessa questão é que eu paro, quer dizer, não é colocar a mulher para frente ou para trás. Existe uma relação que transcende completamente a isso. E quem consegue na vida, por alguma razão, ter a companheira que, na realidade, acompanha a sua vida toda, essa discussão nem cabe. Então, eu acho que essa colocação bíblica, ela me faz pensar nessa grande capacidade que tem o ser humano, o homem e a mulher, se tornarem, num certo momento, um só. Agora, o que fica difícil no caso de Rebeca é que esse um só, o homem pensa de um jeito, favorece um filho, e a mulher favorece o outro. Me parece que nessa conversação, eles nunca tiveram intimidade bastante de discutir essa questão. Ficou ela com a sua posição feminina e ele ficou com a sua posição masculina. Eu acho que isso acontece com os casais, quer dizer, não é uma coisa tão remota. Então, eu prefiro ver esse texto sobre esse ângulo e não colocar que a mulher está atrás ou o homem está na frente ou qualquer coisa em torno disso. E eu acho interessante que na Haftará vai buscar novamente uma questão, que quem vai conseguir que, vamos nós ver, a chefia, ela caminha, é o trabalho de uma mulher. No fundo, o rei Davi já estava bem velho e é a esposa que consegue conduzir Salomão para ser quem vai conduzir as coisas. Essa posição feminina que trabalha por trás, etc., ela existe mesmo, eu acho que é verdadeira. Só para completar isso, você percebe no texto, quando ele fala que então Isaac amou a Rebeca e aí ele se consolou da mãe dele. E é difícil lembrar, o que quer dizer, que ele tinha sexo com a mãe dele? Não, é porque... Exato, ele precisava da força feminina. Ele, sem a mulher, ele era incompleto. Então, agora ele tem uma mulher e agora ele, de novo, está completo, que é exatamente o que você falou. Então, é bonito isso como está colocado ali. E é mais interessante, ele é monogâmico. Ele Aquele mundo de N mulheres que os caras tinham, ele é monogâmico. Pelo que a gente sabe. É igual a história de quem escreveu a Torá, não sabemos, mas vamos supor que sim. Então, infelizmente a Carla foi embora, mas o que ela estava falando é que sobre a participação da mulher na comunidade judaica, isso só começou com a fundação do judaísmo reformista na primeira metade do século XIX. Entendeu? Antes, não existia essa ideia de mulher ser contada no minyan, mulher poder ser Hazanit, mulher poder ser rabina. Eu acho que isso foi um avanço muito grande, sabe? Tanto que um dos fundadores do judaísmo reformista, o rabino Abraham Geiger, considerava que a Torá e o Talmud, as leis da Torá, os preceitos da Torá e do Talmud não são obrigatórios para o judaísmo reformista, mas só os Neviim, que são os profetas. Esses preceitos, sim, são obrigatórios, que são mais relacionados são leis mais relacionadas à ética do que à cerimônia. E nos Neviim, nos profetas, está escrito que um ritual cerimonial que exclui pessoas não é válido para Deus. Então, é por isso que no judaísmo reformista, a partir de 1845, as mulheres começaram a ser contadas no minyan. Não, essa trajetória ela é sempre discutível, não questionável, mas sempre discutível. A gente vai falar quando é que as mulheres votaram pela primeira vez em determinado país, etc. Então, tem N questões envolvendo essa busca de uma situação igual e que a gente já vê lá atrás essa colocação e a gente discute isso até hoje, tanto que a gente discute até hoje. E acho
interessante o que o Germano falou, que eu justamente estava lendo um texto mais livre de um rabino americano, que ele estava comentando que ele dá muita aula para jovens, ele é um pouco mais religioso, né, uma linha mais religiosa, ele dá muita aula para jovens casais, e ele percebia, tempo atrás, né, que ele falou que agora já mudou um pouco, ele percebia que os casais, eles demoravam para ter filhos, tomar a decisão de casar e ter filhos, porque eles queriam, primeiro, resolver as questões pessoais. Então, duas pessoas se uniam, mas eles queriam ter o sucesso profissional, o sucesso ou de alguma coisa aqui. Aquilo fazia com que um e um não fosse um e um fosse dois separados. Eu preciso primeiro me resolver, e depois a gente se resolve como casal, e depois a gente vai ter filho. E aí ele termina no comentário dizendo que mais recente, agora ele está aí na faixa dos 60 anos, que ele tem visto casais que realmente acham que o negócio é vamos casar, vamos ter filho e a vida vai se ajeitar e as coisas vão se ajeitar, porque isso é o quebra-cabeça do dia a dia, né, ano a ano. Filho, eu sempre disse para minha esposa, filho é xadrez. Cada ano você mexe uma pecinha, né, porque troca de escola, troca de atividade, cresceu, troca roupa, vai fazer bar mitzvah, daqui a pouco está casando, e você, em cada momento da vida dele, é uma pecinha que mexeu no tabuleiro, e você convive, você espera a próxima mexida do outro lado, ver o que vai acontecer, considerando que o outro lado pode ser a vida. Você está de um lado, a vida está de outro. Você mexe um pouquinho, a vida vai lá, mexe outra coisa, e você vai jogando esse xadrez ao longo da vida. Então, é muito interessante, justamente a questão de que você falou, um e um é um. Né? Um e um é um. Deixa eu acrescentar somente porque você está dizendo, as gerações elas têm que mudar efetivamente. Na geração do meu pai, ele não entrava na cozinha nem para tomar água. Ele pedia para trazer a água para ele. Eu já tinha dito aqui, quando eu casei, eu e a minha esposa trabalhávamos. Meu pai me deu uma bronca. Quem tem que sustentar a casa é o marido. Essa situação, ela está mudando, ela não é isso quando eu falo um casal unido e acertando, vamos dizer, o que é o trabalho profissional e o que são as necessidades de casa. É essa situação que nós estamos vivendo. Acho que não dá mais para comparar como era, ou mesmo como ainda tem muitos ortodoxos que não aceitam a mulher no minha. Elas têm que mudar na minha cabeça, não é mais isso, é só. Já a Marina só passava na cozinha quando o elevador da frente estava enguiçado, ela tinha que ir pelo elevador dos fundos, senão ela não estava na cozinha, porque ela nem sabia onde é que era direito na casa. Isso é a revelia da Marina, tá? Marina, quando quiser, você manda teu recado e a gente edita aqui nesse estudo. Bom, ver se eu consigo organizar tudo o que eu queria falar. Primeiro, começando do mais recente para o anterior. Eu acho que um casamento deva ser 1 mais 1 igual a 1. Eu acho que é imprescindível que o casamento seja 1 mais 1 igual a 3. Permanecer no apoio do outro, né? Idealmente surgir um terceiro elemento, que é o casal. Né? Então, se a gente pensar que o ideal de vida é que os dois passem necessariamente a ser um só, a gente está, infelizmente, perdendo 2 individualidades, em vez de ganhar com o casamento esse terceiro elemento que me parece fundamental se estabelecer a partir desses 2. Como é que é? Como é que é? A ideia é que continue sendo independente, né, de ser um casal heteroafetivo ou homoafetivo. A ideia é que seja um casal onde cada um tem a sua
relevância, a sua individualidade preservada e estimulada, e tenha também a sua vida como casal estimulada. E eu acho que as pessoas, às vezes, demoram a ter filhos porque podem não querer ter filhos, né? Podem querer curtir a vida a dois, sem a presença dos filhos, né? Acho que os filhos não são necessariamente a realização de um casal. Acho que o casal se realiza em si mesmo, né? Filhos é uma parte, mas não é tudo. Eu adoro meus filhos, tá? Que fique claro. Muito bem, então essa era uma primeira coisa. A segunda coisa era em relação à história de Isaac e Rivka, né? Que eu acho que assim, o autor ou os autores de boa parte da narrativa bíblica, mas muito particularmente dessas primeiras leituras de Bereshit, era dono de uma sensibilidade humana e de uma poesia inacreditável, né? E tudo aquilo que ele descreve aqui, esse autor, ou vários autores, não importa, escreve de uma forma extremamente concisa, dando margem a que a gente faça uma verdadeira viagem, especulando, né, o que é que pode ter acontecido. Como, por exemplo, o fato de que Isaac levanta os olhos e vê camelos, enquanto que Rivka olha e vê Isaac, né? Então, pensar nessa... Camelos. Rivka olha e vê Isaac. Então, a forma como cada um vê o mundo pode se revelar a partir disso, né? O fato de que, apesar disso, Isaac é o primeiro personagem na narrativa bíblica que ama a mulher, né? Ele é o primeiro que a Torá escreve dessa forma. Mas o que eu queria falar, na verdade, não era bem isso, era algo que até agora ninguém acho que tinha falado, a não ser o André quando descreveu a Paraxá, que é o encontro de Ismael e Isaac para enterrar Abraão. E isso também está muito conciso, é uma linhazinha, nem chega a ser um versículo inteiro. Nem chega a ser um versículo inteiro. E também dá margem a muita especulação, né? Será que os dois se falavam? Será que eles se mantinham em contato? Né? Ele sabia onde é que o outro vivia?